Até 80% de desconto nos melhores cursos é só hoje. Aproveite a Black da New. Quem tem razão? Pois então, vou conversar com os dois deputados, mas eu quero começar essa análise, essa reflexão com o deputado Marcel Van Hatten, deputado federal eleito pelo estado do Rio Grande do Sul e do Partido Novo. Deputado, eu conversei com o senhor na quarta-feira no Jornal Jovem Pan, ontem no programa Os Pingos nos Is e hoje no Prós e Contras, e a gente acabou abordando aspectos específicos dessa proposta de instalação dessa comissão parlamentar de inquérito. Falamos sobre as expectativas e quais seriam os desdobramentos a partir desse trabalho. Pois bem, demos a informação agora que o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, disse que não vai instalar a comissão, deu algumas justificativas, mas sobretudo porque não há tempo para a tramitação, para o avanço nesta legislatura. É isso mesmo? O senhor chegou a conversar com ele? Está decepcionado, deputado? Acho que o seu microfone está fechado. Está sim. Olá, Daniel. Olá, Sanderson, meu colega parlamentar. Não é bem assim. Na verdade, não foi dessa forma que ocorreu a conversa com o presidente Arthur Lira na tarde de ontem. Nós conversamos, de fato, liguei a ele perguntando se ele estava ciente, já estava sobre o protocolo da CPI, inclusive surpreendeu a todos a rapidez como foram colhidas as 181 assinaturas. Em menos de 48 horas nós tínhamos todas as 181 e nós continuamos colhendo assinaturas de parlamentares que aguardam apoio político. Depois do protocolo já não se pode mais assinar a CPI em si, mas nós já estamos em 190 parlamentares que apoiaram a CPI. E não é bem assim, por quê? Porque o deputado Arthur Lira disse, olha, não estou nem no exercício da presidência nesse momento, eu retorno ao Brasil para a Câmara dos Deputados na terça-feira, antes de terça-feira nada pode ser feito, meu colega deputado Sanderson sabe muito bem disso, a instalação de CPIs, ela se dá com a leitura da comissão, da instalação da comissão em plenário da Câmara dos Deputados, e antes disso ele disse que não tomaria nenhuma decisão, nós conversaríamos nós dois e outros deputados interessados no tema, na próxima terça-feira. E, obviamente, vai haver muita resistência. Esta CPI ela vai ter resistência porque há muitos setores que não querem que o abuso de autoridade de ministros do STF e do TSE seja investigado. Isso é normal. Resistência sempre vai haver na política. Agora, quanto a este argumento de que poderia atrapalhar a eleição do presidente Arthur Lira ou a sua reeleição agora, eu não vejo bem assim, porque com 181 parlamentares assinando uma CPI, eu imagino que esta base, que aliás em grande parte votou nele para ser presidente da Câmara, quer mais é que essa CPI seja instalada o quanto antes para que os abusos de autoridade que continuam sendo cometidos também sejam logo investigados e cessados. Perfeito. Eu vou passar para o deputado Sanderson, mas antes uma pergunta técnica em relação aos pedidos para a instalação de CPIs. Segundo a nossa repórter, Arthur Lira teria justificado que há outros pedidos na fila. É assim que funciona? Então, independentemente da importância do pedido, é preciso aguardar essa fila? De fato, tem uma fila, Daniel, mas esta fila tem uma série de pedidos de CPI que alguns deles já perderam objeto ou o parlamentar tem mais interesse, até porque assinou a nossa CPI, que eventualmente a nossa CPI seja a primeira. Então, obviamente, isso depende. Existem 10 CPIs hoje propostas e 5 podem funcionar simultaneamente, mas nesse momento não tem nenhuma funcionando. Então, é uma questão de arranjo político, de conversar com os demais proponentes e chamar a atenção para o fato de que, puxa vida, essa CPI é urgente e imediata, tão rapidamente obteve as assinaturas, demonstrando justamente que deve ser instalado o quanto antes. Agora, deputado Sanderson, presumo que o senhor tenha assinado, esteja do lado do deputado Marcel Van Hatten nessa iniciativa. Já tinha visto um cenário tão sensível, uma crise institucional como essa? O senhor entende que é fundamental a realização da CPI neste momento e não esperar para fevereiro? Daniel, cumprimento a Jovem Pan, cumprimento ao meu amigo Marcel Van Hatten pela belíssima iniciativa que expõe aí não só a necessidade dessa CPI, mas o clamor da população brasileira em torno de um tema que tem chamado a atenção de todos, independente de questões ideológicas e partidárias. Parece que é uma unanimidade nacional o fato de que autoridades pertencentes a um dado poder, e eu cito aqui o STF,
e até mesmo autoridades do TSE têm exorbitado nas suas atribuições profissionais ou mesmo constitucionais, no caso do STF. E o argumento de que 60 dias não seriam suficientes é um argumento que eu não compreendo e não aceito. Eu tenho experiência nesse sentido, sou de origem da Polícia Federal, trabalhei em inúmeras operações na Polícia Federal, algo em torno de 500 operações, e digo de cadeira que dá para se fazer sim uma investigação em 60 dias. Aliás, o Código de Processo Penal diz que o inquérito policial é feito em 30 dias. Investigações muito mais complexas que investigar um abuso de autoridade. Um abuso de autoridade no âmbito de uma delegacia de polícia se investiga em uma semana. Então, tempo há. 60 dias é um tempo hábil o suficiente para que os fatos sejam apurados, testemunhas sejam ouvidas, os investigados prestem seus depoimentos, os deputados membros dessa comissão façam suas diligências. Aí todos nós sabemos que a CPI tem poderes próprios de autoridades judiciárias, quebrando sigilos, inclusive, né? Eu me lembro que lá em 2019, ainda no nosso primeiro ano de legislatura, Marcel, nós fizemos lá na Câmara a chamada CPI do BNDES, né? E ali, sim, era um caso complexo, porque relatórios financeiros, relatórios de transações internacionais, quebra de sigilos bancários, inclusive, inúmeros relatórios foram analisados, e aí nós na época precisamos de 6 meses. Foram 4 meses, 120 dias, prorrogados por mais 60 dias. Agora, num caso que eu encaro como simples, apesar da acusação ser uma acusação que tem chamado a atenção de todos, apurar abuso de autoridade é algo simples, porque os fatos estão aí. Atos praticados por ministros do STF e também do TSE foram praticados abusando, extrapolando da autorização legal. Então, tempo hábil há. 60 dias é o suficiente para nós fazermos uma investigação e apurar esses fatos em toda a sua extensão. Perfeito. Já que o deputado Sanderson citou esses casos de abuso de autoridade, nesse requerimento, nessa petição do deputado Marcel Van Hatten, ele colocou alguns exemplos de episódios que poderiam ser enquadrados como abuso de autoridade. É importante a gente também privilegiar a todos que acompanham o programa, deputado, qual é a diferença substancial entre uma medida que é tomada por um ministro de Corte Superior, que desagrada a muitos, mas que está apoiada na legislação, para uma decisão que pode vir a ser enquadrada como abuso de autoridade. Eu gostaria que o senhor mencionasse de maneira breve os episódios que o senhor relacionou na sua petição e outros, talvez, que o senhor queira exemplificar. Por favor. Bom, Daniel, como está muito claro na nossa petição, não observar o devido processo legal. No caso dos empresários que tiveram redes bloqueadas, contas bloqueadas, busca e apreensão feitas nas suas casas, depois, enfim, foram censurados sem ter a prerrogativa de foro. Isso não é correto, isso está fora do devido processo legal. Bloqueio de contas de participantes em manifestações, como aconteceu de empresas proprietárias de caminhões que estão estacionados em um local que justamente o Exército disse que ali eles poderiam estacionar. Pegaram as placas desses caminhões, o Supremo identificou os proprietários e dentre os proprietários havia inclusive uma financeira que não é de fato a proprietária, ela opera o leasing, ou seja, a operação financeira daqueles caminhões que tem um outro proprietário. E a financeira teve seus bens bloqueados. Isso também é um tipo de abuso de autoridade, uma forma de agir fora do devido processo sem o devido cuidado em relação àquilo que estabelece a lei. Ou então a censura do professor Marcos Sintra, por exemplo, nas redes sociais, que nós também mencionamos, dentre outras censuras que foram impostas, que vai contra as garantias fundamentais do cidadão. E nesse caso, ele não chegou nem a falar alguma coisa, ele questionou, ele fez perguntas, e o direito a perguntar também está sendo subtraído hoje da população por meio de uma resolução apócrifa e inconstitucional aprovada pelo TSE. Então, aí apenas alguns dos exemplos que nós trouxemos na petição, mas muitos outros podem aparecer e certamente aparecerão ao longo dessa investigação. E para
complementar o que disse o deputado Sanderson, se nós abrirmos a terça-feira essa CPI e ela se estender até o final do mês de janeiro, que é quando termina o mandato, serão mais de 2 meses, em 9 semanas, trabalhando de terça a quinta, que é quando o Congresso se reúne, dá para fazer 27 reuniões. É mais do que suficiente para apurar tudo que precisa ser apurado e investigado. Tá bom, e na hipótese dos trabalhos não se encerrarem após esse prazo, quais seriam os caminhos possíveis? Encerra, faz um relatório preliminar e após, no início da próxima legislatura, recolhe novas assinaturas e você retoma de onde parou? É isso, deputado? As assinaturas podem, inclusive, já começar a ser recolhidas e é uma estratégia que nós já estamos começando a pensar em fazer. É claro que a gente não quer estimular a ideia de que essa CPI vá se estender mais do que essa legislatura, então essa é a grande pergunta, se é o momento mesmo certo de começar a recolhê-las, mas o fato é que já há pressão para isso. Hoje nós estivemos num evento, o deputado Sanderson e eu, em Porto Alegre, em que 3 deputados eleitos publicamente disseram que querem assinar uma nova CPI porque eles não estão no mandato, mas assumirão em seguida. E posso falar o nome deles porque foi declaração pública. Maurício Marcon, Anny Ortiz e deputado Busato, os 3 disseram publicamente que também querem assinar essa CPI se tiverem uma oportunidade para o próximo mandato e a investigação não se encerrar até lá. Então é sim uma alternativa, é algo que se tem em mente, mas obviamente a nossa preferência é por concluir tudo ainda neste mandato e o quanto antes, porque o tema é urgente. Pois é, o que é curioso, né? É uma petição que já reverbera na próxima legislatura. Agora, deputado Sanderson, o senhor, inclusive, já que o deputado Marcel Van Hatten, nesses exemplos que ele acabou de compartilhar com a gente, ele mencionou a questão que envolve a censura nas redes sociais. E o senhor também é autor de um requerimento que convida o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, para prestar esclarecimentos, não é isso? Exato, e nós vejo a diferença de uma CPI, que tem poderes instrutórios e próprios de autoridade judiciária, de uma comissão qualquer. Numa comissão, eu fiz esse convite, o convite ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes, na Comissão de Segurança Pública, porque ele não pode ser convocado. Mas uma CPI ele pode ser convocado. Uma CPI nós podemos requisitar a presença de qualquer pessoa. E aí é importante, então, se nós termos essa CPI levada adiante. É um clamor público. Por onde nós andamos, o Marcel sabe melhor do que eu, talvez, por onde nós andamos, a cobrança é única. Quem vai parar com os arroubos autoritários de ministros do STF, notadamente Alexandre de Moraes? E não é só do STF, porque do TSE. Vejam agora, o PL, partido pelo qual eu estou filiado, concorri agora à reeleição, partido do nosso presidente Bolsonaro, partido da maior bancada da próxima legislatura, 100 deputados federais e vários senadores. O PL demandou judicialmente, manejou uma ação buscando um direito pretendido, né? Tudo com base na legislação processual civil, inclusive, e o ministro do TSE, presidente do TSE, de plano, né, não recebeu e ainda imputou uma multa por litigância de má-fé, uma multa desarrazoada, desproporcional, 22 milhões de reais para uma possível litigância de má-fé. E vejam, litigância de má-fé, um aluno do primeiro ano do direito sabe que tem que haver dolo, tem que haver a vontade manifesta da parte causar dano enganando ou cometendo alguma fraude processual. E pelo que consta, não houve comprovação desse dano. Aliás, me parece que o PL nem teve direito de contraditório. Então, aí tu já vê, não só no STF, mas também no TSE, uma vontade deliberada desse ministro que eu citei aqui, Alexandre de Moraes, e por isso convidamos ele para comparecer lá na Comissão de Segurança Pública, mas numa CPI ele será requisitado, a sua participação será obrigatória, sob pena de crime de responsabilidade. Então, há sim uma necessidade nacional, né? Numa república, os três poderes têm equivalência de forças. Quando um poder, e no caso do STF, se sobressai, ingressando dentro de atribuições do poder legislativo, do poder executivo, outras vezes entrando, como disse o Marcel, dentro da casa das pessoas sem foro privilegiado. Como é que um empresário que é pessoa física, não é deputado, não é senador, não tem prerrogativa de foro, vai ser
julgado ou buscado pelo STF, o foro dele é um juiz comum de primeiro grau. Então, esses abusos todos precisam, sim, serem investigados, serem apurados, além de buscar verdade, também para dar uma resposta à sociedade brasileira, que está, como nós sabemos, cansada de sucessivos e intermináveis situações de desgarçamento promovido por quem devia justamente apaziguar. A Suprema Corte, seja constitucional ou eleitoral, TSE ou STF, estão aí justamente para dirimir os conflitos e apaziguar os anseios sociais. E no Brasil é o contrário. Ministros jogam, para pagar o incêndio, vão lá e jogam um balde de gasolina, né? Então, para que a paz seja restabelecida, precisamos. E parabéns mais uma vez ao Marcel e parabéns, sobretudo, aos 181 deputados federais que, em 2 dias, em 48 horas, já assinaram, firmaram esse documento, sinalizando para a população brasileira que se o Senado tem falhado, e aí vai uma crítica ao Senado, não é querer tirar responsabilidade da Câmara, mas o fato é que o Senado Federal, que tem prerrogativa para controlar, fiscalizar as ações de ministros do STF, não tem feito. Então nós, na Câmara dos Deputados, através de uma CPI que aí dá poder requisitório, precisamos dar essa resposta à população brasileira. Com certeza, certamente a gente vai continuar tocando e abordando esse tema. Vamos nos aprofundar ao longo dos próximos dias. A gente segue em contato com os deputados e também vamos aguardar o retorno do presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, para saber exatamente qual será o desdobramento acerca desse pedido, dessa petição feita pelo deputado Marcel Van Hatten. Eu quero agradecer mais uma vez demais a participação dos deputados Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e também o deputado Sanderson, do PL do mesmo estado. Deputados, muito obrigado mais uma vez pela participação. Boa tarde aos senhores e, por gentileza, voltem mais vezes à Jovem Pan News.